Imagine um país que é uma ilha, mas além disso, é uma ilha minúscula, do tamanho de São Paulo. Além disso, é um território que não possui muitos recursos naturais, como água, petróleo e gás natural. E ainda por cima, foram colonizados entre os anos de 1819 até 1963, e apenas conquistaram sua independência até o ano de 1965. Com toda certeza, você falaria que esse é um país pobre sem solução, sendo subdesenvolvido e possuindo um IDH bem baixo. Mas esse país é o contrário disso, possuindo um IDH de 0,939, estando no ranking do top 10 desse índice. Além disso, o país é referência em projetos urbanos, possuindo construções extremamente modernas e tecnológicas. Vale ressaltar que o país é um estado-cidade, ou seja, possui uma alta densidade populacional, sendo quase 8.000 pessoas por quilômetro quadrado, e mesmo com essa densidade gigantesca, o estado não é um caos completo, possuindo um transporte extremamente eficiente de infraestrutura de transportes. Outro fator impressionante desse país é o seu PIB per capita, que no ano de 2024 foi de incríveis $87.000 anuais, estando entre os mais altos do mundo. Singapura nos prova que apesar das mais diversas situações, prosperar economicamente não é impossível, e a sua história prova isso. Apesar de toda a tecnologia e renome dos dias atuais, nem sempre o país foi assim. Até pouco tempo atrás, o país servia como porto da região de Malaca na Ásia para o Império Britânico, sendo mais uma das várias colônias que possuíam naquela época. Aquela era e ainda é uma região extremamente valiosa. Atualmente, 80% do petróleo da Ásia passa por esse estreito, já que ele interliga o Oceano Índico com o Oceano Pacífico. O Reino Unido ia tomando conta daquele território, até o ano de 1942. Naquele ano, como se sabe, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial e aquela região foi invadida e dominada pelos japoneses, que eram uma grande potência militar na época. Aquele foi um período extremamente complicado para os habitantes, já que passavam por repressão, fome e muito sofrimento por conta da Grande Guerra. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota japonesa, a ilha foi retomada pelos britânicos. Mas toda essa situação foi um trauma para o país, cada vez mais o desejo anticolonialista crescia na população, já que passavam por inúmeras dificuldades, por conta dos danos à infraestrutura, o desemprego, a pobreza e a falta de moradia. Esse conjunto de fatores tornou o sentimento por uma independência cada vez mais forte. Mas além de todo o sentimento que os habitantes possuíam, essa vontade era incentivada pelas Nações Unidas e o mundo, com cada vez mais o imperialismo sendo questionado e cada vez mais a autodeterminação dos povos sendo incentivada. Outra coisa que não se pode esquecer é que após a Segunda Guerra muitas nações começaram a declarar independência, já que o país colonizador estava completamente abalado por conta da guerra, e o fato do Reino Unido possuir outras preocupações tornou a conquista de direitos mais rápida. A partir do ano de 1948 o voto se tornou limitado, e em 1955 Singapura teve a primeira eleição para um governo que era parcialmente autônomo, representando um grande avanço para a futura independência. Cada vez mais apoiadores da independência do país e o Partido de Ação Popular ganhava cada vez mais força. Nos anos 50 houve greves, protestos e confrontos pedindo sobre a sua liberdade. Esse desejo pela independência crescia sem parar, e não demorou muito para se transformar em algo concreto. Em 1959, Singapura conseguiu finalmente um governo próprio com autonomia interna. Foi aí que surgiu uma das figuras mais importantes da história do país, Lee Kuan Yew. Ele se tornou o primeiro-ministro e liderou o país por mais de 3 décadas, sendo um dos principais responsáveis por transformar aquela pequena ilha em uma potência mundial. Mas mesmo com a autonomia, Singapura ainda não era totalmente independente. Em 1963, em meio ao processo de descolonização promovido pelo Reino Unido, Singapura se uniu à recém-formada Federação da Malásia, que incluía a Malásia Peninsular, Sabah e Sarawak. A ideia era criar um país mais forte economicamente e com maior estabilidade regional. Só que o casamento com a Malásia não durou muito. As diferenças políticas e étnicas entre os líderes de Singapura e o governo central malaio começaram a causar tensões. Singapura era majoritariamente chinesa, enquanto a Malásia favorecia políticas pró-malaias.
Além disso, existia uma forte disputa por poder e influência dentro da federação. Em pouco tempo, os conflitos se intensificaram, culminando em distúrbios raciais, protestos e desentendimentos econômicos. Foi então que, de forma quase inesperada, em 9 de agosto de 1965, Cingapura foi expulsa da Malásia. Isso mesmo, a independência plena de Cingapura não veio por vontade própria, mas por uma separação forçada. Lee Kuan Yew, que lutava há anos por autonomia, apareceu na TV chorando ao anunciar que Cingapura era agora um país independente. Naquele momento, Cingapura era um estado minúsculo, pobre, sem exército, sem recursos naturais e cheio de incertezas. Mas foi justamente nesse ponto que começou uma das viradas mais impressionantes da história moderna. Logo após a separação, o governo de Lee Kuan Yew entendeu que, para sobreviver, Cingapura precisava se tornar economicamente indispensável para o mundo. O plano era simples na teoria, mas extremamente ousado: transformar Cingapura em um centro global de comércio, finanças, transporte e tecnologia. Eles começaram atraindo investimentos estrangeiros, oferecendo estabilidade política, isenção fiscal, mão de obra qualificada e infraestrutura moderna. Ao mesmo tempo, o governo investiu pesadamente em educação, criando um sistema rigoroso e de alta qualidade, preparando a população para o mercado global. Outra grande prioridade foi a moradia. Com milhares vivendo em favelas e casas improvisadas, o governo criou o HDB, Housing Development Board, que construiu milhões de apartamentos públicos modernos e acessíveis, mudando radicalmente a qualidade de vida da população. Na área da água, mesmo sem rios naturais, eles desenvolveram soluções avançadas de reuso de água, CNE Water, e dessalinização, tornando o país praticamente autossuficiente nesse quesito, algo impressionante para uma ilha sem recursos. E o transporte? Outro exemplo de planejamento. O MRT, Mass Rapid Transit, o sistema de metrô, é hoje um dos mais eficientes e limpos do mundo. Além disso, o governo controla rigorosamente o número de carros por meio de licenças caríssimas e taxas para reduzir o congestionamento, se funciona. Hoje, quase 60 anos depois da separação da Malásia, Cingapura é uma potência econômica, com um dos maiores PIBs per capita do mundo, uma das populações mais educadas e saudáveis, infraestrutura urbana de ponta e um dos aeroportos mais modernos do planeta, o Changi. Tudo isso foi resultado de planejamento a longo prazo, combate à corrupção, educação rigorosa e foco em inovação. Cingapura nos ensina que o tamanho do território, a falta de recursos ou até mesmo um passado colonial difícil não são obstáculos intransponíveis, desde que haja visão, liderança e estratégia. Esse foi o nosso vídeo sobre esse país que tem muitos a nos ensinar. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam para mais. Até mais!